Fala pessoal, nesse vídeo eu quero te mostrar como sacar bitcoins de uma maneira mais barata do que a convencional, via de regra, através do P2P da Binance ou Peer-to-Peer, que é uma ferramenta muito utilizada por investidores de criptomoedas mais experientes. E caso você não conheça, eu tenho certeza que assim como eu, você vai se interessar por essa plataforma que eu vou te mostrar. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para fazer isso agora, já se inscreve, ativa o sino das notificações e deixa também o seu like, que afinal de contas é de graça e nos ajuda muito a seguir produzindo conteúdo de qualidade para te entregar de graça aqui no YouTube. Bom, para começo de conversa, o Peer-to-Peer ou P2P é um mercado de negociação direta de criptomoedas, de pessoa para pessoa, sem um intermediador. Isso significa dizer eliminando taxas, mas tem que tomar cuidado também porque isso pode envolver riscos, como por exemplo o risco de fraude de uma pessoa prometer entregar determinada criptomoeda, você pagar e ela não entregar, ou também de você entregar as suas criptomoedas e não receber o valor combinado na transação. E para fazer transações via P2P, você vai encontrar diversas opções. Só que você tem que tomar cuidado justamente com a parte de segurança, porque você não vai querer, obviamente, ser vítima de alguma fraude. E é por isso que a gente precisa encontrar uma opção segura de fato, e elas são raras. Uma das melhores opções do mercado, na minha opinião, a melhor, é o P2P da Binance, que atua também como uma garantidora de todo o processo. Eu já vou explicar isso em detalhes para você. A Binance, ao ver que esse era de fato o problema, a segurança na transação, acabou criando uma plataforma de P2P para que as pessoas conseguissem negociar de maneira direta e também que tivessem um intermediador no sentido de garantir que a transação ocorra de maneira segura para ambas as partes. Nesse caso, a Binance atua como uma garantidora intermediária. Ela disponibiliza a plataforma e caso tenha algum problema, você ainda tem o recurso de utilizar a Binance como garantidora, ela vai intervir na negociação e garantir que você não saia lesado. Mas para isso você precisa tomar alguns cuidados e eu vou falar deles ao longo do vídeo. Bom, para utilizar o P2P da Binance, você precisa ter conta na Binance, obviamente. Inclusive eu vou deixar um link aqui caso você ainda não tenha conta na Binance. E esse link, inclusive, dá um bônus de 10% sobre os seus trades. É como se fosse um cashback que você ganha, uma comissão sobre todas as transações que você fizer. Então, fazendo todo o seu cadastro até o final através do link que eu vou deixar aqui no comentário fixado, você garante esse bônus de 10% sobre todos os seus trades. E vale frisar que tem que fazer o cadastro até o final pelo link que eu vou deixar aqui no comentário fixado, para que você garanta essas comissões de 10% sobre os seus trades. Mas vamos lá, tendo conta na Binance, você precisa realizar o KYC, ou seja, verificar a sua conta para poder utilizar os serviços do P2P, o que também vai garantir que você só negocie com pessoas que têm as contas verificadas, o que aumenta também a segurança. E negociar através do P2P inclui várias vantagens. Para você entender melhor, eu listei algumas aqui. Por exemplo, mesmo a plataforma sendo disponibilizada pela Binance, você não vai ter taxas. Além disso, os comerciantes verificados, e tem como você ver isso na plataforma, eu vou mostrar para você depois, precisam inclusive comprovar a origem dos recursos que estão sendo negociados ali. Outro benefício é que você pode comprar e vender utilizando moedas locais, como por exemplo via transferência bancária ou Pix. Outro benefício é a garantia das transações, como por exemplo, se alguém anuncia 0,5 bitcoins à venda, a Binance já bloqueia nessa conta esses 0,5 bitcoins. Enquanto a ordem estiver lá e não tiver sido executada, esses bitcoins ficam bloqueados, a não ser que essa pessoa cancele essa ordem e retire essa ordem lá do livro de ofertas. Essa quantia fica bloqueada para garantir que as transações desse vendedor sejam finalizadas e honradas ali no P2P. Outro benefício desse tipo de transação são os valores, já que o vendedor pode anunciar, por exemplo, o Bitcoin que está a preço de mercado, a título de exemplo, a 50 mil dólares, ele pode anunciar por 50.500 dólares, ou seja, com um spread de 1%. Ou seja, se você é o vendedor, nesse caso, você está ganhando 1%. E conforme esse exemplo, esse é o preço que você vai pagar se for o comprador. Mas fora do P2P, existem as seguintes taxas que podem tornar a operação um pouco mais onerosa. Por exemplo, 0,0004 bitcoins de taxa de retirada. Essa é uma taxa fixa, por exemplo, na Binance. Mais 0,5% de taxa para vender bitcoins para reais em uma corretora nacional. Isso aqui eu peguei uma média. Inclusive já fiz vídeo aqui no canal mostrando as taxas das corretoras
e aí tem mais ou menos essa média lá de 0,5. Aí seguindo nessa ideia de médias, aproximadamente R$ 3,00 de taxa fixa, mais 1% para sacar reais no Brasil, ou seja, tirar o dinheiro da exchange, sacar para sua conta no Brasil. Vamos pegar um valor hipotético aqui, supondo que você vai sacar R$ 1.000. A taxa de saque mais a taxa de venda mais o saque local, conforme os meus cálculos aqui, dá cerca de R$ 38,00, ou seja, 3,8% do total do valor que você vai sacar. Isso fora o tempo gasto entre transferir, vender e sacar. Ou seja, embora não fique muito claro quando você conhece o P2P e olhe lá os valores para compra maiores do que os negociados a mercado para compra de Bitcoin, por exemplo, e menores para venda, essa soma de taxas e custos que eu mostrei aqui para você pode fazer com que o P2P seja mais vantajoso em boa parte das operações. Além disso, você, como vendedor lá no P2P, pode lançar ordens, por exemplo, 5% acima daquilo que está sendo negociado no mercado para venda e para compra, ordens com valor 5% inferior ao valor de mercado. Ao executar ordens assim, esse spread, ou seja, a diferença, é algo que você já pode computar como lucro. Bom, dito isso, e já mostrado aqui porque eu acho o P2P muito interessante, eu quero mostrar o exemplo aqui para você no site da Binance, na plataforma de P2P, para você ver como é que funciona ela e a gente simular aqui alguma operação. Vamos lá? Bom, vamos lá então. Estou aqui com a conta na Binance. Se eu vier aqui em Compre Cripto, no menu em português, né, do Brasil, vou ter algumas opções aqui: depósito bancário, cartão de crédito, saldo de caixa e transação P2P. Clicando aqui em transação P2P, vai abrir essa página aqui para mim. A página onde eu tenho aqui os books com venda e compra de alguma coisa, né? Alguma dessas moedas que tem aqui em cima. Eu tenho as opções aqui: USDT, BTC, BUSD, BNB, ETH e DAI. São as opções que eu tenho para negociar via P2P aqui na plataforma da Binance. Então eu tenho aqui em cima comprar e vender, né? E aí eu consigo acompanhar os preços. Por exemplo, está selecionado aqui o USDT agora. Então eu tenho aqui ofertas para vender o USDT a 5,37 e para comprar o USDT a 5,40. Essas são as ofertas aqui. Se eu quiser criar uma ordem, por exemplo, uma ordem de venda de alguma coisa, então eu posso vir aqui, ó, em publicar novo anúncio. E aqui vai abrir essa tela com as seguintes opções: eu quero comprar ou eu quero vender. Então eu posso escolher aqui que eu quero vender, como é o caso do exemplo. O que? O USDT. E aí vale lembrar aqui que para você conseguir vender o USDT, por exemplo, você tem que ter transferido isso aqui da conta Spot para a conta P2P ou conta de financiamento. Agora ambas estão juntas ali no menu da Binance. Mas é bem fácil ver isso. Aliás, para não te confundir, eu vou te mostrar essa etapa aqui também, como é que você faz para transferir da conta Spot direto para essa conta aqui para poder negociar P2P. Então basta vir aqui em visão geral e aí já tem aqui, ó, sua carteira P2P foi integrada à carteira de fundos. Então a gente já sabe que está aqui em fundos ou financiamento também, né? Então compreendo. E aí para isso basta você clicar aqui em transferir. Você vai ter a opção aqui de transferir de Fiat Spot para financiamento aqui. E aí você escolhe qual moeda você quer transferir, né? Então nesse caso aqui está selecionado BNB. Eu posso colocar aqui Bitcoin. Eu posso colocar também o USDT, que não sobrou praticamente nada aqui. Mas eu posso colocar, por exemplo, nessa quantidade que tem aqui residual e confirmar. E pronto, ela transferiu já e eu posso negociar via P2P fazendo essa transferência. Voltando lá para onde eu estava, temos essa tela aqui. Vou clicar aqui de novo em quero vender. Eu tenho aqui o USDT, quero receber como? Em BRL, né? Reais brasileiros. Tenho aqui o preço, né? A ordem mais barata e o meu preço. Ele está já colocando como meu preço aqui, ele vai me dar duas opções: ou o fixo, né? E aí eu fixo um preço aqui, ou o flutuante. Eu prefiro sempre o flutuante, porque se for o fixo,
vai ficar aqui, por exemplo, R$ 5,32, ou o preço que eu quiser colocar aqui. Posso colocar 5,33, 34 e assim por diante. Mas eu posso colocar aqui em flutuante, já que a gente está falando de algo que varia sempre e o USDT tem a cotação ali 24 horas por dia variando, né? Assim como é o caso do Bitcoin, e principalmente no Bitcoin existe uma volatilidade ainda maior, né? Então por isso não acho vantagem colocar um preço fixo, por isso eu penso sempre que é mais vantajoso colocar um preço flutuante e eu já vou te mostrar como é que funciona aqui. Então colocando no flutuante, eu vou ter uma margem de preço flutuante aqui. Se eu colocar 100%, a fórmula de precificação vai ser 5,32 vezes 100% igual a 5,32. Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, 102% ou 101%. 101% vai a 5,37. Quer ver? Olha só. Se eu tirar aqui e deixar 10%, por exemplo, ele vai me mostrar uma mensagem aqui que o preço flutuante precisa ser, né, a margem precisa ser de 80% a 120%. Por óbvio, se você quer vender, você não vai colocar a venda a 80% do preço de mercado, né? Senão você estaria perdendo dinheiro fazendo isso. Tem que colocar acima de 100%, se for o caso. Mas claro que se você vai colocar lá, por exemplo, uma ordem com 120% flutuante, dificilmente você vai vender, né? Tem que achar alguém meio maluco do outro lado para comprar. Então, por isso, o recomendável aqui é deixar algo, né, mais fácil de vender. No exemplo aqui eu vou colocar 101%, tá? Então vamos lá. 101%. Então 101% vamos a R$ 5,37. Vou vir aqui em próximo. Agora eu tenho aqui exatamente 100 USDT que é o disponível, né? O que eu posso vender. Por exemplo, o mínimo aqui, quer ver se eu colocar 10 aqui, ele vai me mostrar a mensagem, né? O valor total não deve ser menor do que 100. Então, para o USDT, inclusive vou deixar uma tabelinha aqui na tela para você ver os limites para transacionar aqui no P2P para cada moeda. No caso do USDT, você não pode vender menos do que 100 USDT. Tá? Não pode anunciar menos do que isso aqui. Então, vou colocar aqui 100 e aí eu escolho os limites aqui, ó. Então você vai ver lá também quando você for comprar alguma coisa, você vai ver esses limites aqui logo abaixo do preço ali, né? Então, por exemplo, ordem limite, você tem, você pode colocar aqui R$100, que seria o mínimo que você vende de USDT, a R$1.000, que seria o máximo, por exemplo, por operação, né? Por ordem, cada vez que uma pessoa for comprar o USDT de você, né? Então, eu vou colocar aqui um mínimo sim de R$100 e o máximo aqui, que está na verdade como exemplo de R$10.000 e não de 1.000, né? Então, vou colocar aqui um máximo de R$600. Então, eu tenho de 100 a R$600 de ordem aqui. Agora vai aparecer aqui para selecionar o método de pagamento. Onde é que você quer receber isso? E aqui eu recomendo que você coloque como método de pagamento suas contas no banco, contas no seu CPF, para que não tenha nenhum problema. Já que se você, por exemplo, fornecer uma conta que está em outro CPF, que não está no seu nome, quem está comprando vai achar estranho, né? Provavelmente. Vai ser bem mais difícil de você convencer essa pessoa a depositar. Pode parecer um golpe, né? Pode parecer que você está aplicando o golpe em alguém. Então, por conta disso, eu recomendo sempre colocar uma conta no seu próprio CPF. Por exemplo, clicando aqui no meu, eu coloquei transferência para um banco em específico, no caso Nubank aqui, ou Pix, duas formas bem rápidas de fazer, né? Por exemplo, se a pessoa tem Nubank, ela vai fazer direto para o Nubank, vai cair na mesma hora. Ou se fizer o Pix, a mesma coisa, né? Então fica muito mais fácil e rápido de verificar a transação, isso a qualquer hora do dia. Eu posso colocar aqui também prazo de pagamento. Posso colocar 15 minutos, meia hora, 45, uma hora, enfim. Eu é que escolho aqui quanto tempo eu vou dar para a pessoa depositar esse valor para mim, para poder ter acesso aos USDTs que eu estou colocando aqui à venda nesse momento. Vou colocar aqui meia hora, que é um tempo razoável, né? Principalmente para quem utiliza Pix. Dá tempo de conversar aqui no chat que abre, ver o valor certinho, mandar os comprovantes e finalizar a operação dentro desse período. Depois a gente vem aqui em próximo. E aqui eu tenho as opções de, por exemplo, colocar observações ou resposta automática assim que for gerada a ordem. Tem dois campos aqui com 1000 caracteres que eu posso utilizar para isso. Depois eu tenho condições da contraparte,
condições que eu exijo, né? É exigido aqui, por exemplo, o KYC, aí eu tenho a opção de colocar aqui também registrado há pelo menos X dias atrás, né? Quanto tempo faz que a pessoa está registrada. Posso colocar aqui que, por exemplo, pelo menos 10 dias. E eu tenho a opção de colocar aqui também, exigir que a pessoa tenha pelo menos um valor X, né, em Bitcoins na conta da Binance. Por exemplo, aqui pelo menos 0,01 Bitcoin. Eu não acho que faça sentido selecionar essa opção aqui para uma operação simples como essa que eu estou fazendo aqui. E por último a gente tem aqui o status, se você já quer deixar online ou se você vai configurar manualmente mais tarde, né, vai deixar a ordem offline. E aí eu posso vir aqui em publicar. E aí vai aparecer aqui todos os detalhes do anúncio. E aí tem a mensagem aqui também que após publicar o anúncio de venda, seus ativos para a transação serão congelados, ou seja, esses 100 USDT eu não posso utilizar eles para mais nada. Enquanto o anúncio estiver ativo, eles estão reservados justamente para esse anúncio. E aí eu posso confirmar aqui para anunciar. E aí agora ele está me mostrando aqui que o anúncio foi publicado, o anúncio de 100 USDT. Bom, agora deixa eu te mostrar aqui alguns detalhes importantes para você se situar aqui no P2P, né? Algumas informações. Por exemplo, esse número aqui que aparece, 157 ordens, aqui embaixo, é o número de ordens total desse usuário. E aqui, logo ao lado, a gente tem 98,74% de conclusão, significa que 98,74% das ordens foram concluídas com sucesso. Também tem outro detalhe aqui, que é esse Vzinho que aparece do lado aqui, né, esse selo amarelinho aqui, dourado, ele significa verificado, ou seja, usuários que têm esse selinho do lado aqui são usuários verificados, usuários que não têm o selinho não são usuários verificados. Bom, e se você tiver algum problema durante a transação, primeiro, você vai ter acesso a um chat para falar com a contraparte, seja ele o comprador ou o vendedor, e você também vai ter acesso ao telefone da outra pessoa para poder conversar com ela ali durante aquele tempo, aquele período limite ali estabelecido, para que você resolva, daqui a pouco não entrou dinheiro ou algo do gênero, você pode conversar com a pessoa para tentar resolver isso. Se não funcionar, você tem também a opção de solicitar a intermediação da Binance. E aqui é imprescindível que você salve os comprovantes, caso tenha enviado um valor para a contraparte, e também que você somente confirme a liberação depois de receber os valores e de ter a confirmação de que os valores estão realmente na sua conta, no caso de, por exemplo, você ser o vendedor. E aqui eu tenho um exemplo para você, olha só. Nesse caso aqui, essa pessoa acabou de comprar parte daqueles USDT que eu tinha colocado para venda e já me mandou aqui o Pix, né, o comprovante do Pix. Eu já recebi aqui também na conta o Pix enviado, né, dele, eu já sei que ele depositou, né, que esse valor veio para minha conta. E aí ativou aqui, depois que ele ativa lá que ele fez o pagamento, ativa aqui a confirmação da liberação. E depois de conferir tudo isso, aí sim eu confirmo a liberação dos valores, né, dos recursos, no caso os USDT, para concretizar a operação aqui, já que está tudo confirmado, né, eu tenho a segurança de que o dinheiro entrou na minha conta e sim eu posso confirmar através desse botão aqui. Eu vou clicar aqui. E aí vem a mensagem, né? Atenção, por favor, certifique-se de entrar com a conta de recebimento, banco e wallet, para confirmar que o dinheiro foi creditado e consta como saldo disponível. E aí, como eu já conferi, coloco aqui que confirmo que o pagamento foi efetuado com sucesso e eu recebi as informações e a quantia corretas do remitente. Confirmar a liberação. E depois vai aparecer aqui o código no meu celular para que eu possa concluir aqui, né? Eu clico aqui em obter código e ele vai mandar para o meu celular para eu poder confirmar a operação. Feito isso, a ordem está concluída, o pagamento foi recebido, o ativo USDT foi enviado para a conta dessa pessoa que
comprou, oriundo daquela ordem que eu acabei de criar aqui. Bom, eu fiz de tudo para resumir ao máximo todas as etapas aqui, mas também para te passar todas as informações de uma maneira bem completa para você entender o passo a passo como é que funciona o P2P da Binance. Mas se depois disso tudo você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder uma a uma das perguntas que vocês mandarem aqui. Vale lembrar também que o link para acessar o P2P da Binance vai ficar aqui na descrição do vídeo, então basta clicar ali que ele vai te levar exatamente para o lugar certo. Claro, se você já tiver uma conta na Binance. Lembrando, se você ainda não tem conta na Binance, antes de clicar no link do P2P aqui, clica no link para abrir a sua conta, o comentário fixado aqui vai carregar esse link. E aí depois de finalizar a abertura da sua conta, validar as comissões de 10% sobre os seus trades, aí você volta aqui no vídeo, clica aqui no link do P2P para ter acesso à plataforma da Binance. Dito isso, eu fico por aqui, espero muito ter te ajudado com esse vídeo. Se esse foi o caso, fica à vontade para compartilhar ele com quem você quiser. Não esquece de deixar o seu like, que é muito importante pra gente. Espero muito te ver no próximo. Um forte abraço e até lá.